Olá. Como eu falei, eu ia abordar questões de direito de família e agora eu também vou usar como pauta uma das dúvidas que eu recebi na consulta de hoje. Bom, a gente vai falar, eu acabei de falar quando as coisas dão certo na imigração, com planejamento. Mas e quando não dá certo? E quando o casal se separa? Como é que a gente faz? Uma das grandes preocupações é a legislação brasileira é diferente da legislação portuguesa em matéria de direito de família. Apesar de haver muitas semelhanças, os julgados são muito mais protetivos à mãe brasileira no Brasil do que a mãe portuguesa, principalmente se tratando de guarda de criança e pensão, ok? Então, uma das perguntas que eu recebi de hoje, que eu recebi hoje de uma das clientes foi a seguinte: doutora, eu não quero fazer uma ação de guarda e pensão em Portugal. Eu posso mover a ação no Brasil se eu estou em Portugal? A resposta é qual, gente? Sim. Existem duas situações aqui. Você pode pedir ao juiz para aplicar a legislação brasileira, que é a aplicação da legislação do seu país. Isso está numa previsão do Código Civil português, como você também pode distribuir a ação de família no território do pai, se por acaso ele voltou, porque nesse caso a pessoa morava em Portugal e foi morar no Brasil, a família se separou, mas a mãe prefere a legislação brasileira para fazer o divórcio, a regulamentação de visita e o pedido de alimentos. Por quê? Porque é mais favorável em termos de pensão para ela e para o filho, né? E para os filhos no geral. Agora tem um detalhe importante. A legislação brasileira, no Código de Processo Civil, vai dizer que em locais que a preferência para a distribuição da ação é na região da comarca do alimentado, ok? Sim, mas isso é um poder de escolha, porque a regra geral é que a ação é proposta no domicílio do réu e não no domicílio do autor. A legislação de família vai proteger o alimentado, dizendo que ele pode propor a ação no domicílio do autor, ou seja, em Portugal. Só que isso é uma escolha. Então, eu posso escolher propor a ação no Brasil, mesmo estando em Portugal. Doutora, mas eu vou precisar ir ao Brasil para fazer audiência? Não, porque hoje em dia é possível você fazer audiência por videoconferência. Isso foi muito mais divulgado por conta do Covid, mas já se aplicava em várias outras situações. E você não precisa fazer uso do expediente da carta precatória, ok? Porque a distribuição você vai usar o seu endereço do Brasil, o seu endereço de Portugal, mais a distribuição no Brasil. O réu vai ser citado no Brasil, a comarca de eleição vai ser do domicílio do réu e essa ação vai contar com a legislação de família que é praticada no Brasil. Bom, doutora, no Brasil é muito comum as pessoas terem a ideia de que a guarda vai ser, na maioria das vezes, da mãe, né? Isso é verdade? Não. O consagrado agora é o poder familiar, ou seja, a gente não vai falar mais do pátrio poder e da guarda unilateral. A gente vai sempre prestigiar o poder familiar. No entanto, existe a possibilidade da guarda ser compartilhada. Olha isso, as pessoas não entendem, mas existe a possibilidade da guarda ser compartilhada com domicílios diferentes. Ou seja, o pai mora no Brasil, a mãe mora em Portugal e ainda assim eles têm guarda compartilhada. Mas como é que é isso? Porque a guarda compartilhada diz respeito ao poder de decisão sobre a vida da criança. E a guarda unilateral diz respeito a escolha, a direção, o direcionamento da vida da criança é feito por um dos progenitores, ou seja, aquele que detém a guarda. Mas quando a guarda é compartilhada,
tudo aquilo que diz respeito à criança precisa ser tratada por ambos os pais. E é isso que a legislação tem consagrado. Mas eu não consigo entender como é que fala em guarda compartilhada, um mora em Portugal e outro mora no Brasil. Recentes julgados do STJ encaram isso como uma real possibilidade. E se a criança mora em Portugal, estuda em Portugal, já está estabilizada com uma vida em Portugal, não há motivos para que você faça com que a criança retorne ao Brasil, ainda que um dos pais faça esse movimento. Isso é muito importante que a gente perceba, porque na visão do leigo, essa situação não existe. Existe sim. Existe em vários julgados e é a tendência da jurisprudência você manter a criança no domicílio em que ela já está, ou seja, ela se mudou para Portugal, está adaptada em Portugal, o pai ou a mãe voltaram para o Brasil. Aonde a criança fica? É em Portugal. É sempre buscar aquilo que é o melhor para a criança. Ah, mas o pai não pode pedir a guarda? Pode. Mas aí ele vai ter que provar que vai ser melhor, o pai ou a mãe, ou seja, o progenitor que voltou para a terra de origem, pode pedir a guarda? Pode. Mas aí ele vai ter que provar, tá? E aí ele pode pedir a unilateral ou ter uma compartilhada no sentido inverso, em que é uma guarda compartilhada, em que o pai mora no Brasil, ou a mãe, e o outro mora em Portugal, e ainda assim a gente fala sobre guarda compartilhada, ou seja, o poder familiar é exercido por ambos os progenitores. E aí, nesse caso, a gente vai fazer um movimento contrário. Mas para que isso aconteça, quem foi para o Brasil vai precisar provar que no Brasil a vida da criança vai ter melhores condições, vai ser mais estável, e aí vem toda uma matéria de prova para a gente discutir no processo. Mas sim, é possível você distribuir uma ação no Brasil com pessoas que estão morando em Portugal, numa ação de alimentos em que o alimentado e o divórcio ocorrer no Brasil numa boa. Qual é a vantagem de quando você faz isso num sistema como esse? Quando você se divorcia em Portugal, você precisa fazer a convolução, né, do seu divórcio para o Brasil. Ou seja, você precisa fazer a homologação da sentença estrangeira. Então, você vai acionar um tribunal superior para fazer isso. Mas quando você já vai fazer o divórcio direto no Brasil, já vai estar tratando naquela comarca, você vai homologar através do seu processo através do cartório onde você fez o seu casamento e vai sair uma certidão de nascimento com homologação do seu divórcio. Você vai ter uma certidão de casamento em que vai constar que o divórcio aconteceu e vai ter uma certidão de casamento de nascimento de inteiro teor dizendo: fulana casou, fulana nasceu dia tal, casou com Beltrano no dia tal e se divorciou do mesmo Beltrano no dia Y. É assim que funciona. Então você não precisa fazer a homologação da sentença estrangeira quando você pratica o divórcio diretamente no país de origem. Eu espero que esse conteúdo tenha agradado a vocês. É óbvio que a gente não está querendo que ninguém se divorcie, mas se isso vier a acontecer, saibam que as ferramentas da legislação brasileira são mais protetivas para o lado do alimentado. Eu não vou nem entrar no mérito mulher e marido. Eu tô falando que é mais protetiva em relação aos filhos. Até porque a gente vai trabalhar com realidades econômicas diferentes. Portugal tem uma realidade econômica, uma necessidade econômica e o Brasil tem outra. E é por causa desse diferencial que a legislação brasileira é mais protetiva. Ok? Doutora, mas isso acontece em relação ao Brasil. E se por acaso eu estou morando em Portugal, a criança não tem nacionalidade brasileira, foi morar em outro país, eu posso acionar o país em que ela mora? Pode. A exemplo, França. Numa situação como essa, se eu estou em vias de alternar entre as 3 nacionalidades, ou seja, as 3 nações, e eu sou advogada do alimentado, eu sempre vou buscar o lugar onde a legislação é mais favorável.
Ou seja, é uma criança com nacionalidade portuguesa que foi morar na França, mas também é brasileira. Eu posso acionar os 3 países? Posso, mas onde é que eu vou escolher fazer? No país cuja a legislação seja mais benéfica ao alimentado, ok? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo, que é daqui a pouco. Beijinhos para vocês.